não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Cantarei quando a dor chegar, quando sorrir. Cantarei quando eu vacilar. Cantarei ao cair, cantarei, pois me erguerás com tua mão. Cantarei, pois me escutarás indo a ti em oração. Cantarei lá na glória uma canção. Deixar de proclamar teu amor tão singular. Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção eterna, se há no meu coração a canção eterna, se há no meu coração a canção de eterna gratidão. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para estarmos meditando num texto da Palavra de Deus, porque entendemos que pela Palavra somos consolados, somos fortalecidos para caminharmos no caminho com passos firmes para alcançarmos sempre de Deus a melhor condição. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor, porque entendemos, Pai, que já neste momento o Senhor Deus já tem nos livrado, o Senhor Deus já tem nos protegido, o Senhor Deus tem cuidado de nós. Somos a tua igreja, Pai. Somos aqueles que fomos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. E somos totalmente, Pai, necessitados que o Senhor Deus continue a caminhar conosco, para que, diante das situações adversas da vida, possamos, Pai, em Ti,
alcançarmos a vitória. Por isso, Deus, nós rogamos e te pedimos, Pai, nesta hora, fala ao nosso coração. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Leremos do versículo 1 ao versículo 6. Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Certa vez, estava fazendo um trabalho na faculdade e tinha um professor que me orientava ali com relação a esse trabalho, e uma frase que ele disse marcou minha vida. Ele, com relação a alguns erros que havia no trabalho que precisavam ser corrigidos, ele me disse que se eu continuasse a cometer aqueles mesmos erros continuamente, que eu estaria cometendo um suicídio intelectual. Isso nos mostra com relação à questão da vida. Algumas vezes nós caminhamos e não nos apercebemos que estamos constantemente, sempre amarrados de certas formas a um jeito de ser que busca uma própria vontade e desta forma nos proporciona erros, e esses erros as mesmas consequências. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós olhamos o povo escolhido do Senhor, nós vamos ver e vamos perceber que Deus sempre buscou ensinar o povo de Israel como ele deveria caminhar, mas não foram poucas as vezes que o povo, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo ouvindo aquilo que Deus queria ministrar, o direcionamento que Deus queria dar, ele escolheu caminhar de acordo com a sua própria vontade e, se rebelando contra Deus, colhia resultado das suas escolhas. O livro de Juízes demonstra isso constantemente. O povo, ele pecava contra Deus, vinham as consequências do pecado. O povo, ele era oprimido pelos seus inimigos. O povo orava a Deus, Deus levantava um líder, um juiz, que tratava o coração daquele povo e livrava aquele povo daquela situação adversa. E é interessante que logo depois, um período depois de ser liberto da opressão dos seus inimigos, mais uma vez o povo chegava e novamente fazia aquilo que desagradava o coração de Deus, mais uma vez sofria consequências pelo seu pecado, mais uma vez tinham que buscar a Deus e mais uma vez Deus derramava sobre aquele povo a sua graça e a sua misericórdia. Nós, como servos de Deus, temos a oportunidade de sermos diferentes. Nós, como servos de Deus, temos a oportunidade de aprendermos com as experiências que Deus tem nos proporcionado. Porque quando nós olhamos para a vida de Jó, esse homem que passou por situações muito adversas, por experiências muito difíceis, nós vamos perceber que Jó, ele andava com Deus, ele confiava em Deus, ele acreditava no poder de Deus. Por isso,
na sua caminhada com o Senhor, ele aprendeu determinadas virtudes, atributos de Deus, que Deus manifesta para a vida dos seus filhos. Quando nós olhamos para o texto de Jó capítulo 42, nós vamos perceber sobre três atributos que Deus revela aqui para aqueles que caminham com Deus, para aqueles que estão sempre diante de Deus. O versículo 1 e o versículo 2 nos mostra que o nosso Deus, ele é poderoso. Versículo 2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus está demonstrando que nada é impossível para ele. Está demonstrando que os planos de Deus não podem ser frustrados de forma alguma. Está demonstrando que Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e principalmente Ele conhece o nosso futuro. Os caminhos e os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Isso quer dizer que de forma alguma as nossas vidas estão fora das mãos de Deus. Deus cuida de nós. Deus é a nossa rocha, o nosso porto seguro. Nele podemos nos agarrar, nele podemos nos assegurar. Deus é poderoso para nos livrar de toda e qualquer situação que nos pareça impossível. Deus guarda os seus filhos. Deus guarda os seus santos. Precisamos confiar naquilo que Jó declara nesse versículo. Ele não declara porque ele leu em algum livro. Ele não declara porque foi alguém que falou para ele. Mas ele declara porque ele teve experiência com Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os livramentos que acontecem na nossa vida, eles não acontecem por acaso. Todas as situações que Deus tem nos livrado e tem nos livrado, porque Ele nos ama e tem cuidado de nós. Por muitas vezes o povo de Israel, na sua história, buscou soluções em outras fontes que não no nosso Deus. E todas as vezes que o povo buscou a solução em outras fontes e não no nosso Deus, o povo sempre sofreu grande prejuízo. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E assim como Ele esteve presente na vida de Jó, nesse momento de dificuldade, Deus também se faz presente na minha vida e na tua vida. E o poder dele está sobre nós. Deus está no controle. Confie nisso. Acredite nisso. Deus está no controle. No versículo 4, Jó diz: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. O segundo atributo de Deus é que, quando nós caminhamos com Ele, nós percebemos que o nosso Deus, Ele é o nosso mestre. Nós somos limitados, não temos a condição de entendermos toda a realidade que está à nossa volta. Mas Deus nos chama para uma caminhada com Ele, onde Ele nos ensina como nós devemos viver a realidade do nosso tempo. Deus deseja nos ensinar não um conteúdo simplesmente para alimentar nossa mente,
mas o conteúdo que Deus deseja falar conosco é aquele que causa impacto transformador sobre as nossas vidas. O Salmo 19, versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Deus, na história da igreja, na história do cristianismo, sempre levantou homens e mulheres para que, através deles, pudéssemos aprender a sua verdade. Deus sempre chamou profetas, apóstolos, chamou mestres, missionários, para que o evangelho fosse ensinado da forma correta. Deus é nosso mestre. Ele nos ensina para que possamos viver uma religião não baseada naquilo que nós achamos, mas naquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Para vivermos uma vida cristã verdadeira, para vivermos uma vida cristã na qual não está fundamentada no que nós acreditamos ser o melhor. Por muitas vezes nós criamos desculpas para não obedecermos à totalidade daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Por muitas vezes, quando Deus ministra sobre as nossas vidas, criamos muros, criamos resistências, porque aquela palavra confronta determinada realidade, nos chamando à mudança, e nós achamos que, ao mudarmos, isso não fará bem para aquilo que nós estamos vivendo. Mas é ao contrário daquilo que a palavra nos ensina. Deus é nosso mestre. Deus sabe aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Deus nos conhece por completo. E quando Ele fala e quando Ele ministra as nossas vidas, precisamos estar atentos. Algo que a palavra de Deus nos fala, nos ensina e que por muitas vezes encontramos resistência em colocar em prática é a questão, é o ensinamento sobre o dízimo e sobre a oferta. Quantas são as vezes que nós ouvimos que essa é a vontade de Deus, que entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, e quantas são as vezes que nós resistirmos a esta palavra. E não compreendemos que quando Deus ministra o nosso coração, essa palavra nos confronta para a mudança, para que a mudança que essa palavra ela causa nas nossas vidas irá nos proporcionar bênçãos infinitas do tom da graça de Deus para nós. Deus ministra o nosso coração e quando Ele ministra como mestre, como Senhor, conhecedor de todas as coisas, Ele trata as nossas vidas. E quando Ele trata as nossas vidas, o seu desejo é que haja mudança. Por isso, não vamos resistir ao tratamento de Deus. Vamos estar sempre prontos para ouvir, pedindo a Deus que nos dê a condição para colocarmos em prática aquilo que é a sua palavra. Em terceiro e último lugar, o texto nos fala, e Jó reconhece no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O nosso Deus, quando nós caminhamos com Ele, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus presente. Só conhece Deus, só tem intimidade com Deus, só tem relacionamento com Deus aqueles que estão dispostos a falar com Ele em oração
estar prontos também para ouvir a sua palavra. O relacionamento com Deus não é baseado naquilo que eu acho, não é baseado nas experiências simplesmente postas no meu coração. O relacionamento com Deus é baseado naquilo que Ele ministra na minha vida, na tua vida, à disposição de eu colocar em prática, de você colocar em prática e de falarmos com Ele em oração, acreditando que Ele está no seu trono de graça e de poder, mas também que está pronto a nos ouvir. Deus nunca vai nos abandonar. Deus sempre estará conosco, seja o momento que nós viermos a passar, mesmo que seja uma situação de muita dificuldade. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos perceber que a experiência de caminhada com Deus para Jó não foi uma experiência fácil. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. Mas Jó tinha a convicção de que Deus estava vivo, que Deus era presente com ele. Algumas vezes, situações de crise, situações de sofrimento, situações de dor, não devem nos afastar de Deus, mas ao contrário, são nessas situações que nós precisamos nos aproximar de Deus, são nessas situações que nós precisamos caminhar com Deus. No século XIX, um homem chamado Spafford, numa situação muito adversa, sofreu com circunstâncias que ocorreram na sua vida. Ele era um homem de negócios, um homem com uma certa posição na sociedade, e um determinado incêndio praticamente acabou com todos os seus bens materiais. Logo depois, numa viagem de barco, onde estava presente as suas filhas e a sua esposa, o navio veio a afundar e ele perdeu as suas 4 filhas naquele acidente. E diante de toda essa situação, ele é um homem que entende que mesmo sobre as circunstâncias mais adversas da vida, aonde envolve a vida e a morte, quando nós caminhamos com Deus, a presença do Senhor nos conforta, nos consola, sentimos Cristo ao nosso lado. Meu irmão, minha irmã, o amor de Cristo para comigo e para contigo, ele é infinito. Diante de todas essas perdas, esse homem compôs um hino que é cantado até hoje. E nesse hino diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Sou feliz porque Deus se faz presente em Cristo Jesus. Sou feliz porque tenho a convicção de que sou salvo. Sou feliz que mesmo que haja perdas na minha vida, eu creio que Deus ainda continua soberano. Nós estamos passando por um momento difícil. Sim, estamos passando por um momento muito adverso. Mas nós vamos passar por este momento. Esse momento vai chegar ao fim, irmãos. E quando nós chegarmos no fim deste momento de dificuldade, iremos olhar para trás como Jó olhou. E poderemos perceber que o nosso Deus, ele é poderoso.
que o nosso Deus, Ele é o nosso mestre, que o nosso Deus, Ele se faz presente. E sairemos esposos melhores, sairemos esposas melhores, sairemos filhos melhores, sairemos líderes melhores, sairemos cristãos melhores, sairemos pessoas melhores, porque Deus se faz presente sobre as nossas vidas. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra que trata os nossos corações e nos mostra, Deus, o quanto carecemos, Pai, do Teu cuidado. Algumas vezes, Deus, nós olhamos, Pai, a nossa realidade e não entendemos, Senhor. Somos limitados, Pai, muito limitados. Mas o Senhor Deus, ao ver as nossas limitações, Pai, conforta o nosso coração, nos dizendo, acredite em mim. Por isso, Deus, nós acreditamos em Ti, Senhor. A nossa força, Pai, está no Senhor. Aquieta, Deus, os nossos corações, aquieta, Deus, as nossas mentes, Pai. Se tem nos faltado, Deus, a tranquilidade e a paz para enfrentar todas as circunstâncias adversas, cuida de nós, Senhor. No nome de Jesus, cuida de nós. Porque, Deus, a nossa confiança está totalmente depositada em Ti, Senhor. Reconhecemos, Deus, que se o Senhor Deus não estiver conosco, Pai, nós não iremos conseguir atravessar toda essa situação. E aquilo, Deus, que precisa ser tratado sobre as nossas vidas, trate, Senhor. Aquilo, Deus, que precisa ser deixado para trás, que o Senhor Deus esteja, Pai, nos dando, Pai, a condição de deixarmos. Aquilo, Deus, que precisa, Pai, do Seu cuidado, para que possamos entender o Teu amor. Que o Senhor Deus esteja nos tirando as vendas dos olhos, para que possamos perceber. Estamos aqui, Senhor, como Teus servos, como Teus filhos. Enquanto nós estivermos aqui, sempre teremos, Pai, algo para aprender de Ti. Sempre, Deus, teremos algo para aprender de Ti. Por isso, Deus, nos dê sempre, Deus, um coração de aprendiz. Sempre o coração pronto, Deus, para obedecer à Tua vontade. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, Deus, por este culto. Em Cristo Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Sou feliz.
sou feliz com Jesus. Sou